Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Shahari Healing aqui no YouTube. Meu nome é Francine Stella. É com muita alegria que hoje eu venho compartilhar com vocês um pouquinho da reflexão sobre o porquê nascemos e o porquê morremos, né? Eu acho que muita gente, né, questiona esse propósito da vida. O que é que a gente está fazendo aqui? E muita gente busca dar significado, né, a essa curta passagem, né, de tempo terreno que é a vida. E, bom, eu vou compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência e eu gostaria de convidar vocês para essa reflexão. Eu acho que tem várias pesquisas, né, estudos que tentam quantificar quantas pessoas morrem felizes, digamos assim, né? E eu acredito que esse morrer feliz, em parte, é o morrer com consciência. E morrer com consciência é viver com consciência, né? Porque a única certeza que nós temos aqui, que a gente sempre fala, mas quando chega na hora ninguém está preparado, é a morte, né? E o que é essa morte? Bom, eu sei que é um tema que merece, assim, muitas horas de reflexão, mas eu quero deixar essa reflexão curtinha para você levar para casa, para o seu coração e pensar consigo mesmo. E se você gostou do vídeo ao final, dá um like, compartilha com quem possa ser útil, tá? Deixa seu comentário e a gente fica muito feliz de poder construir juntos essa nossa jornada, né, por aqui. Bom, então, eu sempre digo que a gente tem um acordo de alma. É como se nós tivéssemos um contrato lá no astral para que a gente viesse para cá, para a Terra. Todos nós, da mesma forma que a gente escolhe vir para a Terra, a gente também escolhe partir. O que acontece é que a maior parte do tempo nós não estamos agindo, né, consciente, e a gente vai fazendo as coisas automáticas. E a gente tende a automatizar, né, vários padrões, crenças, memórias que a gente tem e acha que é essa a realidade, né? A gente escuta muito falar sobre, ai, fulano morreu, né, daquela doença, ai, ciclano teve aquela doença e foi aquilo que matou. Não, mas foi aquele acidente fatal que, né, e eu não estou tirando a responsabilidade e a participação da doença, do acidente, de uma terceira pessoa, às vezes até de um equívoco médico, o que quer que seja, né? Eu acho que tudo tem a sua parcela de responsabilidade. Porém, acima de tudo, existe o acordo de alma que cada um de nós trazemos. E a gente vai construindo isso, né? E, como se diz, reformulando, revisando as cláusulas desse contrato de alma ao longo da nossa existência. Assim como a gente faz quando a gente está lá no astral, mas a gente também não tem, né, essa plena consciência e memória. Bom, e onde que eu quero chegar com tudo isso? Resumindo, eu quero chegar num ponto em que você possa se sentir confortável, tanto com a sua vinda, né, com a sua partida, tanto com a vinda de outro e a partida do outro, né? Que a partida nada mais é do que a passagem para o outro lado. Então, assim como a gente faz uma cerimônia de chegada, né, que é um grande marco, né, para a história dessa alma, a vinda no plano carnal, o recebimento de um corpo físico, de uma vida terrena, da mesma forma que esse é um ritual de chegada, também tem o ritual de partida, que é o ritual de volta para casa, né? O deixar o corpo, a vida terrena, a vida material, deixar tudo aquilo que a gente tem apego por aqui, né? E isso engloba emoções, sentimentos, memórias, coisas físicas, né? Nós estamos numa vida material, a gente tem apego às coisas materiais, porque nós temos nosso corpo físico, que também é material. Então, quando a gente faz esse ritual de passagem, de volta para casa, é a mesma cerimônia, né? Ela deveria ser considerada tão bonita quanto, porém,
com esse aprendizado, né? Digamos assim. Então, todo mundo vem para cá com esse propósito e todos nós temos esse contrato de alma. É esse contrato que a gente faz desde lá do astral e que a gente vai ajustando ao longo da nossa vida aqui, né? E como é que esse contrato funciona? Bom, primeiramente, né, a gente tem um contrato perante a nossa própria jornada como indivíduos, nosso crescimento individual. Eu sei que todos nós, né, somos um, né, assim, num termos mais elevado, né, claro, quando a gente estuda todos os nossos corpos sutis, os outros níveis, né, do nosso corpo, se a gente chega lá em cima e perto da fonte, nós somos todos um, claro que sim, inclusive a fonte divina. Porém, quando nós estamos aqui na experiência carnal, a gente recebe, né, uma missão e lição para que a gente evolua individualmente. Então, essa missão e lição individual, ela tem tudo a ver com o nosso propósito de estar aqui e tudo a ver com os termos que tem nesse propósito de estar aqui, né? Então, se você se questiona por que eu estou aqui nessa vida, por que eu estou nessa família, por que eu estou passando pelo que eu estou passando, não se esqueça, isso faz parte do seu contrato de alma. E você está passando pelo que você passa, ou passou pelo que você passou, porque é parte do seu crescimento e da sua evolução. Agora, dizer que é bom ou ruim é o seu julgamento, né? E nós somos livres para escolher como a gente quer encarar. E tudo bem, às vezes a gente encara uma coisa muito negativamente, porque obviamente a gente traz que memórias, traumas, né? A gente traz muitas referências que ao longo da vida foram importantes para que formasse os nossos valores, para que a gente tentasse entender como a sociedade funciona, né? E é que mesmo serviu como referências para a gente escolher o que é bom para a gente. Mas chega um certo momento da vida em que a gente pode questionar sobre essas referências, sobre essas memórias, sobre essas crenças. E aí a gente começa a ter, né, uma nova perspectiva. A gente começa a passar para aquele momento que todo mundo fala do despertar da consciência, né? E acho que mais do que o despertar consciencial é esse encontro consigo mesmo. É saber que por tudo que você está passando, que você já passou, ainda que você julgue difícil ou doloroso, é parte do seu processo. E quando você acolhe, né, toda essa tristeza e dor, e você decide olhar para ela com gratidão e de uma outra forma, ela passa a ficar mais leve, né? E aí, quem sabe o dia em que você, né, voltar para casa, se despedir desse plano material, você enxergue tudo isso já com um grande feito, e não como pendência, sacrifício, castigo, que muitas vezes a gente tem a gente carrega essa pontinha de crença, né? De que a vida é sofrida, de que tudo na vida é difícil, de que a gente veio para pagar castigo, né? E até um tempo, né, atrás, realmente, a planeta Terra era, sim, um espaço onde as pessoas vinham para pagar seus pecados, digamos assim, né? Seres de outros planetas, de outras dimensões que cometiam vamos dizer, erros, eles vinham para cá ficar exilados até aprender alguma coisa. Mas nunca ninguém imaginava que desses tantos seres e almas que foram aqui, né, entre aspas, exilados, ignorados, aprisionados, que isso se tornasse uma nova espécie, né, uma grande irmandade, né, que é a humanidade. Bom, e daí a gente começa a refletir já desde os nossos tempos originários, que pouco se fala, né? A gente não estuda isso na escola. Daí começam as nossas diferenças. Nós somos muito diferentes um do outro, enquanto estamos aqui encarnados, né? E enquanto alma, nós somos muito parecidos. E existem até relatos de outros planetas, né? Em que eles não têm formas diferentes um do outro, como a gente tem, por exemplo, aqui na Terra, né?
Então, bom, fica aí essa reflexão. Então, todos nós temos a nossa vida, a nossa chegada e a nossa volta para casa, conforme a nossa missão e lição individual. E quando eu falo na nossa partida, na nossa volta para casa, eu acho muito legal, né, começar desde já a fazer um exercício. Tipo, o que é que você gostaria de levar dessa vida? Qual é a sensação que você gostaria de partir daqui, né? O que é que você está fazendo, né, para atingir isso? E o que é que você gostaria, né, de fazer antes ainda de voltar para casa? E quando eu coloco essa questão, eu acho que é bem legal porque a gente começa a pensar que uma hora a gente vai embora, mas o que é que de verdade conscientemente a gente tem preparado para isso, né? E aí quando a gente começa a pensar a respeito, a gente começa a trazer leveza para o processo e a gente começa a estar até mais preparado, né, para o dia que a gente cumpre o nosso contrato terreno e retorna ao plano astral. Durante muitos anos, né, durante muitas gerações, milhares de anos e até hoje, o planeta Terra, né, a humanidade, ainda sofre da crença de que morte é o fim, de que morte é doloroso, de que morte é sofrido, de que morte é o fim. E quanto mais a gente vem estudando, né, em todas as áreas, em todas as religiões, todas as áreas da medicina, da pesquisa científica, tá? Quanto mais a gente vem estudando, mais a gente vai percebendo de que o fim não existe, né? De que a energia que nós somos, ela é eterna. Por isso até mesmo que quando a gente se despede, né, de alguém aqui no plano material, né, a gente ainda sente a presença da pessoa. Os laços de amor é tão forte que é como se ela continuasse viva dentro da gente. Isso tudo é energia, é frequência, é vibração. Então, quando chegar a nossa hora, né, de voltar para o plano astral, quanto mais consciência a gente tiver, melhor vai ser o nosso processo. E quando a gente faz uma passagem tranquila, né, todas as pessoas à nossa volta também faz. Vocês já perceberam? Porque é óbvio, quando a gente ama alguém que a gente vê que está em dor, que tem dificuldade da partida, a gente também tem dificuldade da partida, porque a gente não quer que aquela pessoa passe, né, volte para casa, faça a passagem com dor, né, levando coisas ruins dessa experiência. A gente quer que ela faça uma passagem tranquila. Então é legal a gente introjetar isso e começar a pensar isso para a gente mesmo. Como a gente sempre fala aqui, tudo aquilo que a gente acredita, a gente cria realidade. Tem gente que nem sabe, mas no fundo, acredita em certas coisas como, eu vou acabar morrendo de um acidente trágico. Eu vou morrer antes dos 50. Nossa, eu vou morrer quando eu tiver 70 anos. Eu vou ter uma doença porque todo mundo na minha família teve e vai ser o meu fim, né? Isso são crenças. E quando a gente acredita, a gente contribui para a nossa realidade. Então, é legal que, se você tem algumas crenças negativas com relação à morte, a sua própria passagem, né, o seu próprio retorno ao lar, eu te convido a refletir para você tentar entender o que é que de verdade você quer e você começar a construir essa sua nova realidade, né? Tendo sempre em mente de que nada acontece sem a nossa permissão no astral. E mais do que isso, nada acontece sem a permissão e o amparo de uma força maior, né? Do Criador de tudo. Então, não dá para a gente só responsabilizar, culpabilizar os outros, não. Nós também temos parcela e tudo acontece por uma permissão maior, né? Bom, falado isso e refletido sobre a nossa missão e lição individual, né? Isso a gente também leva para os outros. Cada um tem a sua própria missão e lição. Então, quando uma pessoa resolve nascer na família, e na família que você está, é porque lá de cima essa pessoa também considerou a sua existência aqui no plano terreno. E de certa forma,
por causa de alguma conexão e que ela vem. E todos nós estamos aqui conectados e temos pendências um com os outros, sim, por um propósito mais elevado, que é parte da nossa caminhada evolutiva aqui no plano terreno. Então, não pense assim que aquela pessoa veio na minha vida para me atazanar, né? Não, ela veio para mim. Não, se você pensa isso, você é uma visão muito negativa com relação àquela pessoa e você acaba criando, né, uma relação negativa junto com ela, né? E perante a você mesmo. E isso é muito ruim. Agora, quando a gente começa a aceitar a existência daquela pessoa, porque a gente sabe que lá no fundo a gente aceitou e aquela pessoa me aceitou para ela estar aqui, a gente começa a entender que existe um propósito, né, positivo por trás, que não é me atazanar, tá? Certamente, só isso. Mas às vezes a gente, né, acaba se desequilibrando com tal pessoa, com tal fato, com tal situação, porque a gente não está acostumado e porque a gente não conseguiu aprender a lição de uma outra forma e ela acabou vindo daquela forma um pouco mais dificultada para que a gente pudesse enxergar. Não é necessário, mas às vezes a gente passa por isso. E quando a gente fala da passagem, né, da volta para casa do outro, é legal você também saber que isso só acontece quando o outro, no nível da alma, ele também tem esse consentimento, ele dá esse consentimento para o regresso ao lar astral e tudo sob permissão do divino. Então, às vezes a gente tem um julgamento muito forte com relação à morte dos outros. Ai, partiu muito cedo. Ai, teve uma morte dolorosa. Ai, não realizou o que devia ter realizado. A vida foi injusta, né? A terceira pessoa, alguém lá de fora tirou a vida dele. Não, roubaram tudo que ele tinha, que era mais precioso, que era a vida, né? Então, às vezes a gente coloca muito peso em cima da morte do outro e a gente acaba se esquecendo de que ele tem a sua missão e lição individual e de que no nível mais elevado da alma, ele consentiu ter aquele momento, porque sabia que fazia parte da sua trajetória evolutiva aqui no plano terreno. E quando a gente passa a olhar dessa forma, a gente se sente mais conformado. Sabe por quê? Porque a gente passa a entender de que tudo está alinhado e tem um porquê mais elevado do que a nossa mente julga. E que a nossa mente, ela julga baseada nas nossas memórias e referências que são muito limitadas, pequenas, perto da imensidão do universo, da perfeição divina. Então as coisas elas acontecem do jeito que tem que ser. E quem julga se é bom ou ruim é a nossa mente. Então quando a gente deixa de lado esses julgamentos, essas crenças negativas, essas referências dolorosas, memórias sofridas com relação à morte, a gente passa a entender tudo com mais naturalidade. E quando a gente faz isso, a gente está mais preparado para apoiar o outro no seu regresso ao lar, que essa é a partida e o momento, a passagem que todos nós vamos fazer de volta, não é? Bom, eu deixei aqui a minha reflexão para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Levem essa mensagem para quem possa ser, né, útil. E sabendo que na infinitude, né, da vida, da energia, nós nunca estamos sós. E que nós nunca perdemos alguém nessa vida. Pelo contrário, a gente só ganha porque do outro lado nós seguimos todos juntos. E os laços de amor verdadeiro, eles não se quebram jamais. Pelo contrário, eles aumentam, né? E às vezes isso vem em forma de saudade. A saudade, ela pode também ser vista não como tristeza e dor, mas sim como uma prova, né, de amor, tá? Então, se você gostou, por favor, dê um like, compartilha, siga a gente no Instagram, Shuhari Healing, e se você quiser mais informações sobre as nossas
palestras, cursos, sessões individuais, coletivas, online, presenciais. Entre em contato. Agradeço de coração por você nos seguir aqui e te vejo no próximo vídeo. Gratidão.